Boa tarde, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Nós queremos agradecer a todos vocês que estarão nos acompanhando nesse segundo podcast Redenção em Foco. Nós queremos louvar a Deus pela participação de cada um de vocês, para que vocês possam ser edificados por esse momento tão maravilhoso a qual o Senhor tem nos permitido de estarmos juntos aqui. Nesse momento, quero agradecer a todos vocês. Mais uma vez digo, Redenção em Foco. Hoje nós temos um profundo assunto e transformador. Nós vamos falar a respeito da queda do homem e suas consequências nos dias atuais. Para que nós possamos, nessa tarde, estar juntamente aqui reunidos tratando desse assunto, está conosco aqui nosso companheiro, o irmão Rômulo, que estará participando juntamente conosco. Quero aqui pedir que o Rômulo faça as suas considerações e logo após em seguida estaremos também passando para o nosso convidado desta tarde, pastor Roberto Silva. Rômulo. Amém. Um prazer, pastor. Prazer, diácono Evandro. Nessa tarde, nós vamos falar sobre a queda do homem e suas consequências nos dias atuais. Nós vamos falar sobre a redenção de Deus, para cada um de nós. E é uma honra, pastor, ter o senhor aqui para estar falando para a gente, falando para a gente nessa tarde. E nós vamos começar esse grande debate, profundo debate, nessa tarde. Amém? Obrigado, irmão Rômulo. Nesse momento também eu quero estar pedindo o pastor Roberto Silva, que é o nosso convidado especial desta tarde, para que ele possa também estar fazendo as suas considerações e logo após em seguida nós estaremos dando continuidade no nosso podcast Redenção em Foco, para que nós possamos tratar desse assunto tão maravilhoso que vai falar a respeito da queda do homem e suas consequências atuais. Pastor? Boa tarde, diácono Evandro. Boa tarde, irmão Rômulo. Boa tarde ao telespectador, você que nos acompanha nesse podcast. Eu quero dizer que para mim é uma alegria imensa estar com vocês nessa tarde para nós podermos conversarmos, compartilharmos, falarmos um pouquinho sobre esse assunto tão pertinente nos dias atuais. Quero agradecer a Deus e a vocês pelo convite, dizer aqui que estou à disposição para aquilo que a mim for perguntado dentro da medida do possível, eu poder estar aí compartilhando, respondendo, para que os ouvintes também que estão conosco nessa tarde, nos acompanhando, possam também meditar um pouco e mais daquilo que vai ser abordado nesta tarde. Muito obrigado pelo convite, estamos aqui para aquilo que for necessário, aquilo que vier ao meu encontro, como pergunta, poder compartilhar para enriquecermos esse tão maravilhoso momento. Glória a Deus. Pastor, nós agora fizemos as considerações, mas nós agora queremos adentrar nesse tema, que é um tema bastante interessante para as nossas vidas. Por quê? Porque, de muitas das vezes, nós percebemos dentro da luz das Escrituras que muitas pessoas, após novo convertido, pessoas que aceitaram a Jesus, têm um pouco assim de dificuldade em entender a respeito da queda do homem. Como foi que essa queda chegou até nós? Como foi que aconteceu para que essas consequências ela venham chegar nos nossos dias atuais? Eu queria que logo começar dando início a essa pergunta para nós agora adentrarmos um pouco mais a respeito desse assunto. Como aconteceu essa queda? Como foi que originalizou-se essa queda do homem? Como foi que aconteceu? O senhor pode nos abranger mais um pouco desse assunto a respeito da queda do homem? Exatamente. É para isso que nós estamos aqui, para falarmos um pouco sobre esse assunto. Um assunto, por que não dizermos, tão escasso nos dias atuais. Nós estamos essa tarde aqui para nós falarmos um pouco sobre essa temática. E para falarmos dessa temática, nós temos que abrir as páginas da Bíblia, porque a Bíblia, a palavra de Deus, é quem vai nos dar o norte para que nós possamos responder ou trazermos à luz das Escrituras uma resposta adequada para esta indagação. Então, se nós abrirmos a Bíblia, eu queria convidar aqui os meus amados irmãos e você que está aí conosco nos acompanhando, para abrir a Bíblia em Gênesis
em Gênesis, para que nós, através dessa leitura de alguns versículos, nós possamos daí partirmos para um discernimento sobre a pergunta feita e a resposta para esta pergunta. A palavra de Deus é a bússola que vai nos nortear. Porque em Gênesis nós temos o princípio, nós temos a criação, nós temos no livro de Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, todo esse quesito para esta queda, para esse afastamento do homem para com Deus. No livro do Gênesis, irmão Rômulo e diácono Evandro, ele nos dá um norte para nós nos nortearmos naquilo que a Bíblia está falando sobre a criação. Deus cria todas as coisas, cria os luminares, coloca tudo dentro dos seus parâmetros, luz para o dia, lua para a noite, cria os animais, cria toda uma performance para o homem. O homem ainda não está criado. E nós vamos ver na subsequente que Deus agora cria o homem e dá a este homem essa autonomia de sobre todas as coisas por ele criado, esse homem tem autonomia de governar sobre todas essas coisas. Até aí, nós estamos numa era em que nós, pentecostais e assembleanos, conhecemos como a era da inocência. Nós estamos nessa era, a inocência, que nós chamamos, em que o homem, ele ainda, na realidade, ele ainda não sabe o certo e o errado. Ele não tem um norte exato daquilo que vai acontecer. E se você quiser aqui fazer mais alguma indagação, eu vou aqui complementando as suas perguntas. Isso é interessante, pastor. Eu gosto muito dessa palavra quando é citada a respeito da inocência, que faz me lembrar de uma criança, quando ela é recém-nascida, ou seja, os seus 2 anos de idade, que ela não consegue discernir ali o bem e o mal, ou seja, a criança, ela na inocência, ela não consegue entender isso. Ela não tem ainda aquela consciência dos atos que ela está fazendo. E isso me chama a atenção, essa palavra que o senhor acabou de citar a respeito da inocência. E quando o senhor vai começar agora a aprofundar mais em relação a isso, isso me chama a atenção, porque dentro dessa inocência a gente percebe que o homem, quando foi criado, que o senhor já citou, falou dos animais e tudo isso, os demais, e o homem agora, quando ele foi criado, ele foi criado agora para que ele viesse por ordem, ou seja, colocar o nome nos animais, para que ele viesse agora, estar ali na frente de tudo, ou seja, o homem estava ali no estado de inocência, como o senhor citou, mas o homem, ele tinha algumas responsabilidades dentro do Jardim do Éden, após a queda, né? Após a queda, o homem ele tinha grandes responsabilidades. E a respeito dessa inocência, eu sei que o senhor vai aprofundar mais em relação sobre isso, mas eu queria pontuar a respeito disso, ou seja, essa palavra inocência, ela me chama muita atenção e eu faço aqui uma ilustração ou uma comparação a uma criança de 2 anos. E eu sei que o senhor vai aprofundar mais a respeito disso, a respeito desse estado de inocência do primeiro homem ali no Jardim do Éden. Para nós, assembleanos, né, dispensacionalistas, trabalhamos muito essa fase, esse parâmetro, ou seja, consciência, inocência, governacal, que nós chamamos de, salvo engano, me fugiu aqui a memória, mas nós chamamos de períodos, né? Períodos. Então, quando a gente vai trabalhar esta área, a gente começa pelo período da inocência do homem. O homem em si, na sua criação, ele é inocente porque ele está no Éden, ele está no jardim, ele está exatamente em harmonia com Deus. Essa criação, a imagem e a semelhança de Deus, ela ainda não foi quebrada. No jardim, ela não foi quebrada. Então, esse homem, ele está, porque poderíamos dizer que ele está inconsciente de algo que ele poderia fazer, não de errado. A gente vai ver isso no transcorrer da Bíblia, da palavra, que é um ponto que vai nos caracterizar dentro do capítulo 1, 2 e 3 do Gênesis. É isso. É que até então o homem, nessa fase da consciência, como você citou, ele é uma criança. Ele não sabe o certo e o errado. Ele não sabe ainda. E nós vamos ver na frente. A queda vai quebrar esse parâmetro consciência, essa fase de consciência, essa dispensação, que nós que somos assembleanos trabalhamos muito o dispensacionalismo, né?
tivemos até aqui, dentro dos nossos cultos, nesses últimos dias, tratado essas dispensações, e essa dispensação é a dispensação da inocência, aonde o homem ainda não sabe discernir entre o certo e o errado. Ele vai discernir lá na frente, a gente vai falar isso, na queda. Então, esse ponto a gente aborda ele dentro do livro do Gênesis. Esse Gênesis, essa criação, esse início, vai nos dando um norte para que nós possamos chegarmos a esse consenso dessa inocência quebrada, essa inocência partida. Pastor, trazendo um ponto, né, sobre essa questão, né? Esses dias eu vi na internet sobre essa questão de Adão e de Eva. Eu queria colocar aqui na mesa para a gente discutir, né? E eu vi, eu não sei se foi um pastor, não sei se foi num podcast, comentando sobre Adão, que esse período de Adão até chegar em Eva foi um período de muitos e muitos anos. Até porque ele deu muito nome aos animais, ele demorou... Porque, assim, talvez na lógica, talvez essa pessoa que falou na internet, eu não sei nem quem foi, mas eu vi pela internet, talvez na lógica até esteja certo, porque imagine aí, para colocar nome nos animais tudinho, né? Eu acho que ele talvez levaria o quê? Uns 5, né? 6 anos, 10 anos, não sei. Mas eu queria colocar aqui na mesa, o que é que vocês acham? Vocês acham que existiu realmente esse tempo entre a criação de Adão até a criação de Eva? Ou vocês acham que não existiram? Ou vocês acham que, em contrapartida, Deus já lançou Eva? Ou foi muito tempo, assim? Eu sei que não tem na Bíblia, né? Mas eu queria colocar isso aqui, né, sobre essas polêmicas, né, que tem na internet. É muito bem colocado. A internet, esse meio... A gama de informações, nós né? vivemos, então, são muitas informações. A Bíblia, lida artificialmente, nós não poderemos captar esse espaço de tempo. A Bíblia, ela foi escrita aproximadamente entre 1500 a 1600 anos. Nós temos aí um espaço de tempo bem longo para todo o complemento do cânon sagrado até ele ser fechado. Quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes, numa ordem sequencial, o que é que nós analisamos? É que um texto está interligado com outro numa sequência. Mas antes, a gente precisa entender que a Bíblia não era essa ordem cronológica que está agora na nossa Bíblia cristã. Eram rolos, eram pergaminhos, eram separados. Há séculos após, eles foram juntos. Para quê? Até para que facilitasse para o leitor, de uma maneira cronológica, o seguimento dos assuntos. Mas isso não quer dizer que os assuntos foram escritos em ordem sequencial. Assim, os grandes estudiosos, os cátaras dentro do assunto, que não é o meu caso, né? Não é o meu caso, não sou um cátedra, mas estou aqui contribuindo juntamente com a comunidade na qual estamos aqui, abordando um pouquinho mais a temática, sempre na consciência de que existe uma limitação, digamos assim, acadêmica, para nós nos aprofundarmos na essência do que está escrito. Mas o fato é que não foram escritos numa sequência, há datas, há espaço de tempo. Alguns estudiosos fala que o livro do Gênesis, entre essas etapas, entre criação, homens, animais, lunares, até o homem, tem um espaço prolongado de anos, não é uma ordem sequencial. Então, sim, é fato, assim, uma ordem de tempo entre os acontecimentos. Muitas vezes nós temos de um acontecimento para o outro, por exemplo, 10, 20 anos, a gente lendo, pensa que ali já é um ato contínuo. Mas nós temos um tempo entre os assuntos. E sim, os estudiosos que se aprofundam mais nas escrituras, que trazem dentro das escrituras essa teologia literária, sim, há um tempo, há aproximadamente uma fase de tempo entre cada criação. Até que vai falar o quê? Se nós olharmos, vamos pensar que Deus criou tudo em uma semana de dias. O 7º dia ele descansou. Mas esse dia de um para o outro entre essa criação, há datas
específicas que eu aqui não vou colocar na mesa, até por memória, falhar a memória, e eu posso errar nelas, mas elas têm sim, Rômulo, respondendo a você, um espaço de tempo entre algo criado para algo que lá na frente vai ser criado. Isso a gente pode afirmar porque os grandes biblicistas nos dá essa certeza. O interessante, o pastor, nessa pergunta a qual o nosso irmão Rômulo falou, e verdadeiramente a gente percebe-se que realmente as escrituras que nós temos hoje nas mãos era diferente dos rolos, ou seja, dos pergaminhos que existiam bem antes de nós, né? E isso nos chama a atenção por quê? Porque se a gente pegar a Bíblia que nós temos hoje, a gente tem que ter bastante cautela em relação a citar datas, até porque nós que fizemos alguns cursos, nós observamos que nós fomos ensinados a respeito de quando você for fazer uma citação de datas, digam aproximadamente, mas a gente sabe que houve um tempo, houve um espaço de tempo, quando os animais foram criados, o ser humano foi criado, e assim depois a mulher que foi tirada das costelas de Adão, ou seja, de seu lado da costela, para que ela viesse fazer a companhia, ser auxiliadora do homem. Mas o interessante, pastor, é que nós estamos tratando juntamente desse assunto, e eu volto de novo a falar, que possa ser que os nossos ouvintes que estejam nos acompanhando seja uma dúvida para eles. Como, por exemplo, que dúvida? Que nós falamos a respeito da queda do homem e as consequências nos dias atuais. Isso me chama a atenção, pastor. Sabe o que é interessante? É que o texto que o senhor citou de capítulo 3 de Gênesis, se nós observarmos no versículo 5, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos. Ou seja, olha só o estado de inocência que o homem tinha quando foi criado. Ou seja, mas o interessante é que na epígrafe das Escrituras Sagradas, nós vamos ver o que é ali? A tentação. E me lembra, pastor, e eu vou deixar o senhor aprofundar a respeito disso mais um pouco, eu me lembro da epístola de Tiago. Tiago ele vai dizer no capítulo 1 que quando nós sofremos essas tentações, nós devemos passar por elas alegres. Porque, às vezes, para um novo convertido, ou uma pessoa que está nos ouvindo, passar por tentação não é pecado. Ou seja, você está sendo tentado para você ser provado. Ou seja, lá no Jardim do Éden, é possível nós observar, durante essa tentação e após a consequência a queda, quando ele provou desse pecado, ou seja, dessa tentação. Ele caiu na tentação, ou seja, quando nós passamos agora a ver a respeito do capítulo 3, pastor, esse estado de inocência, eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais em relação a isso, que possa ser que esteja uma pessoa nos assistindo, que tem uma dúvida em relação a isso. Por quê? Porque a gente sabe que após a queda há uma consequência, e a gente vemos aqui nas Escrituras Sagradas, à luz das Escrituras, aqui a gente vemos aqui justamente em Adão e Eva. E trouxe uma consequência até nos dias de hoje. Se eu pegar o texto de Romanos capítulo 3, nós vamos ver que até hoje todos estão distantes da glória de Deus. E lá no Jardim do Éden, pastor, eu vou deixar você falar, é possível nós vermos o homem, essa comunhão com Deus, essa ligação de Deus com o homem. Isso me chama a atenção e eu queria que o senhor aprofundasse mais um pouquinho em relação a isso de que nós estamos abordando. Por quê? Porque dentro da plataforma pode ser que esteja uma pessoa com essa dúvida. O senhor pode aprofundar mais um pouco em relação a isso, pastor? A nossa temática, ela já nos dá um norte para nós adentrarmos nos pormenores da sua pergunta. Primeiro, nós estamos aqui tratando de um assunto que a queda e as consequências desta queda. Eu lembro de um livro escrito pelo escritor Jeová Mendes. Eu estava até procurando no meu arquivo esse livro, infelizmente eu não encontrei, não lembro onde eu deixei, de Adão aos nossos dias. Então nós estamos dentro de um assunto bem emblemático. O pecado, a queda, a separação, as consequências desse pecado, a queda, o que trouxe para a humanidade. Ninguém melhor para tratar desse assunto do que Paulo. Paulo escreve uma carta,
Essa carta é um best-seller e é uma enciclopédia, que é a carta aos Romanos. Ninguém melhor trata, você já até citou aí, do pecado, da queda, do que Paulo. Paulo, ele diz no capítulo 5 de Romanos que por um homem, Adão, entrou o pecado no mundo. E por um homem, Cristo, aboliu-se o pecado no mundo. Como falava de tempo, e nós estamos aí dentro de um livro chamado Bíblia, que em cima, como disse o Rui Barbosa, em cima é a palavra de Deus, no meio é a palavra de Deus, e embaixo ela é a palavra de Deus. Então, em todas as esferas, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós estamos nos dias, esses dias que eu chamo de odiernos, contemporâneos, os dias atuais, dias difíceis. Não que os dias passados tivessem sido dias fáceis. Na história bíblica, quando falamos de pecado, as consequências desse pecado, dentro da história, dentro da palavra de Deus, nós vamos ver todos os QIs, os prós e os contras desse pecado, desta queda. Então, nós temos gamas de informações ao lermos, ao meditarmos. O que me chama a atenção é que esse pecado na humanidade, em cima da sua colocação, como você falou, pode ter alguns novos convertidos, ou mesmo algum poliglota, porque não dizemos, assistindo, nós estamos na internet, somos de Fortaleza para o mundo. Hoje nós não podemos mais nos ocultarmos, principalmente quando nos disponibilizamos a fazer um trabalho como esse, um trabalho de interação. Nosso intuito é levar a palavra de Deus para aqueles que estão a nos ouvir, levar dentro, vou refutar aqui um pouquinho, mesmo dentro de uma limitação talvez acadêmica, bibliológica, mas naquilo em que, por exemplo, nesses meus quase 30 anos de caminhada, eu posso dizer sim, que tenho algumas experiências que não vão ultrapassar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é o cerne, ela é o centro. Mas nós poderemos ver exatamente dentro dessa trajetória todos esses questionamentos feitos pelo irmão Evandro. Por quê? Porque, vamos, no capítulo 1, no capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis, o capítulo 3 do livro de Gênesis fecha, olha aí, olha como o pecado é algo que nos dias de hoje estamos fugindo desta realidade tão real. Nós não podemos fugir. O pecado em si é uma consequência, ele é um ponto batido. Então, quando nós chegamos no capítulo 3 do livro do Gênesis, a gente vê algo que Deus faz para com o homem. A gente sabe que o pecado vai trazer o quê? Vai trazer males para toda a humanidade. Olha o que Paulo diz. Por um homem entrou o pecado. Quando esse pecado entra no mundo, tem uma palavra que me chama muita atenção. O meu pastor Fábio Moreira, se estiver nos assistindo, a paz do Senhor, meu pastor, Fábio Moreira falava muito sobre isso. Permita-me uma verdade. Ele sempre, quando ele queria se expressar, ele dizia, permita-me uma verdade. Então, permita-me uma verdade. O pecado é o mal, é o mal maior da humanidade, em que o próprio Deus ele dá a sentença para esse pecado, ainda no capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Deus diz para o homem, e ao homem declarou Deus, está no capítulo 3, no versículo de número 12. E ao homem declarou Deus, visto que deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore na qual eu lhe ordenara que não tocasse, veja, aqui como vem uma sentença. Como você desobedeceu e tocou naquilo em que eu te proibi, olha como é forte, por tua causa a terra será amaldiçoada. E nessa fala que o senhor citou, desse versículo, pastor, dando continuidade no que o senhor está dizendo, possa ser que agora esteja alguém nos ouvindo e dizendo assim, não, mas eu sou uma pessoa boa, eu faço bem. E dentro disso a gente percebe o quê? É que o pecado ele afetou toda a humanidade. Maldita será a terra. E isso me chama a atenção mais uma vez, porque se a gente voltar, ir lá para o Novo Testamento, como o senhor citou, quando Paulo vai dizer que por homem
Por um homem entrou o pecado no mundo e por um homem entrou a redenção ou a salvação. É possível agora nós vermos nessa sua fala, que está citando nas Escrituras Sagradas, é possível nós observarmos agora que como foi que o pecado chegou até nós? Por conta de uma desobediência, agora a terra ela está sendo dita pela palavra de Deus nas Escrituras Sagradas, maldita é a terra por causa da tua desobediência. Continuando na sentença que eu falei, a sentença ela é muito forte de Deus para com o homem na quebra do seu princípio. Então, queda de princípios sempre vai trazer para nós humanos consequências. E aqui nós temos o princípio, nós já temos aqui uma consequência séria. Está aqui no versículo de número 18. Está escrito, ela te dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada. Olha a sentença, porque você é pó, e ao pó voltará. Nós saímos agora da dispensação, nós falávamos sobre a dispensação da Inô, aonde o homem, você usou uma figura de linguagem, uma criança inocente. Esse homem dessa dispensação chamada dispensação da inocência, deixar bem claro para os nossos ouvintes que nós estamos aqui dentro de uma linguagem pentecostal e assembleana. Que dentro dessas linhas doutrinárias nós vamos ter diversas linhas de raciocínios, de pensamentos. Mas nós, como assembleanos, que somos pentecostais, trabalhamos essa linha em que nós cremos, em que nós convivemos, em que nós acreditamos. Então, dentro dessa linha da inocência, até aqui o homem está inapto a entender e compreender o que é o certo e o errado. A partir daquilo em que Deus fala para o homem, a sentença que Deus dá ao homem, que maldita será a terra por tua causa. E a sentença está dada. Assim como tu vieste do pó tu voltarás, a sentença está dada. Saímos da inocência, essa dispensação, e agora entramos na segunda fase. Entramos na dispensação da consciência. O homem, agora o texto vai deixar claro. A partir do momento em que o homem, através da mulher e através de por que não dizermos, de todas essa trama, porque diz o texto que a serpente era entre os animais o mais ardiloso. Então, por que não astutos, ardiloso, né, maquiavélico? Então, diante de toda essa trama arquitetada, nós não vamos entrar nos pormenores, mas vamos dizer que diante de toda essa trama arquitetada, está o homem aqui, e o homem agora é afetado. Eu disse que toda quebra de princípio traz consequência, e a consequência do homem agora está dada por Deus. A sentença do pó, tu é do pó, tu voltará. Então o homem sai dessa fase da inocência, ele vai agora para a consciência. Por quê? Porque observe que Deus vem no jardim e Deus faz uma pergunta inocente. Qual é a pergunta? Adão, onde tu estás? Isso mesmo. Pastor, agora é interessante a gente pontuar, né, também por 20, nessa questão da inocência, né? Porque quando a gente fala de inocência e consciência, aí a pessoa que tipo assim, que nem o pastor fala, né, não tem muita profundidade bíblica, assim, um conhecimento, né? Aí a pessoa vai pensar que o homem, o princípio, né, o homem inocente, né, ele era como realmente uma criança, tipo um bobão, não sabia de nada. Na verdade, assim, eu acredito que ele sabia o que era o bem, né? Só que, na verdade, ele ainda não sabia o que era o mal, né? Eu acho que ele passou para a consciência do mal, né? Ele conheceu o mal através do diabo, né? O diabo apresentou a ele o mal. Porque muitas das vezes, quando eu era novo convertido, né, que se falava do Adão inocente, né? Realmente a gente pensa como se fosse uma criança, né? Eu tenho um filho de 2 anos, e aí a gente pensa como se Adão fosse uma criança ingênua, assim, que, vamos supor, bate na outra criança, mas não sabe o que é que está fazendo. E, na verdade, Adão sabia que tinha que cuidar do jardim, né? Ele sabia que tinha que dar nome aos animais, ele sabia quem era o Senhor. Só que, na verdade, não sei se o senhor concorda comigo. Claro. O senhor acha também isso? Tipo, na verdade, antes
antes da consciência, na verdade, ele só conhecia o bem, né? E após a consciência, ele passou a conhecer o mal, né? Nessa questão de inocência, né? Assim, a profundidade dessa palavra, inocente, né? Isso que nós entendi, sim, sua colocação. Isso que nós chamamos de dispensação da inocência nos remete a entendermos, à luz das Escrituras, de que quando Deus criou o homem, Deus cria todas as coisas e cria o homem e subjuga o homem a cuidar de todas as coisas, a dar nome a todas as coisas. Então, nós temos aí o homem, quando falamos de inocência para o telespectador, para os amigos que está a nos ouvir, deixar que quando nós falamos de inocência é porque o estado do homem, até então, é um estado em que ele não está decidindo entre o bem e o mal, por quê? Porque ele tem de Deus a sua imagem, ele tem de Deus a sua semelhança no aspecto espiritual, não físico. Mas essa criação é a criação, a imagem de Deus. Deus criou o homem com seus atributos, não onisciente, onipresente e onipotente, porque são atributos divinos. Mas Deus cria o homem dentro desse parâmetro de que o homem não é agora uma marionete também. De jeito nenhum. Poderia dizer isso, né? Ele não é uma marionete. Deus não criou alguém para ficar ali como se fosse um robô, uma robótica, não. Deus cria o homem e deixa ele ali e dá a esse homem ditames, que não dizemos ordens. Delega a este homem toda a criação sujeita a ele. Ele é o Senhor. Afinal de contas, não esqueçamos que ele está no Éden. O Éden, o paraíso de Deus. Esse homem está no paraíso de Deus. Como igreja, nós desacreditamos que esse paraíso virá. Foi aqui, inclusive, nas nossas doutrinas, ultimamente nós abordamos essa temática. Esse paraíso virá. E nesse paraíso, os profetas, por exemplo, Isaías, vai nos dizer o quê? Que lá estaremos os animais, o leão. Veja, olhando, fala de consciência. Esse período, o paraíso futuro, a Nova Jerusalém, é um período, porque não dizemos aí, aonde nós estamos, dentro de uma inocência, porque lá o pecado não estará presente. Não existe mais o mal, né? O mal não estará presente. Aqui a gente trabalha muito bem essa forma, o mal e o bem. Nós vamos ficar aqui com o bem. O que é que está presente? O bem. Em todos os aspectos, o bem está presente. É o bem que predomina. É o bem que predomina. Até haver a corrupção do gênero humano, que a Bíblia chama de corrupção do gênero humano, até haver essa corrupção, essa quebra desse bem para que o mal adentre, nós estamos nessa figura de linguagem, dentro dessa dispensação da consciência, inocência, o homem está inocente. A prova é que quando ele peca, ele erra, ele se esconde. Quando uma criança faz algo errado na sua inocência, qual é a primeira atitude dela? Ela se esconde. Ela já tem a consciência do mal, né? Não, ela se esconde. Na sua inocência, ela acha que, ao se esconder, automaticamente, ela não fez nada errado. Quando alguém vê ela, ela vai rir. É verdade, é. Eu tenho uma netinha de 3 anos, carinhosamente eu a chamo de Lolô, então ela vai rir. Ela vai chegar para mim, a Lô chega para mim, me abraça, vovô, te amo. Aqui, Paulo falou até isso, Paulo, seja criança na malícia. Nunca, seja criança na malícia. E nós chamamos isso de malícia, porque aquela criança, ela não é que ela seja maliciosa, mas a inocência leva ela a dizer que me ama quando ela errou. Então veja que o homem, quando ele peca, ele esconde. Primeiro sinal de que alguma coisa está errado, né? Entendeu? Na percepção dele, algo anormal acontecer. Vamos assim trabalhar assim. Na percepção dele, algo anormal aconteceu. Ele se esconde. Deus chega onde tu estava. Veja aí como é que começa agora um diálogo. Onde tu estava? O que aconteceu? Ele disse, não, tu veio e eu pressenti e vi que eu estava nu. E o interessante disso é que já entra o estado da consciência. Ou seja, porque Adão ele trafegava no jardim do Éden despido. E após acontecer a desobediência, e eu queria até, pastor, para dar continuidade à sua fala, pontuar aquilo que o Rômulo falou. O interessante é que quando a serpente agiu de astúcia, de artimanha, com a sua malícia,
ela induziu a mulher a um erro, ou seja, mas qual foi o erro dela? A astúcia. É por isso que ela era um animal ardiloso. E o que foi que ela disse para a mulher? Se vocês comerem, vocês serão igual a Deus. E isso nos chama atenção, sabe por quê? Porque às vezes é possível nós cairmos em um erro, como Adão e Eva caiu. Nós não estamos isentos de nós errarmos. Pelo contrário. Agora, como nós estamos no estado de consciência, eu gosto muito do autor aos Hebreus, que ele vai pontuar em relação a isso, nós agora começamos a perceber o quê? Que quando surge aquele momento que a gente percebe que nós iremos de errar, nós temos a condição de refrearmos, de nós pararmos. Só que Adão estava no estado de inocência, mas após a queda, agora ele começa a perceber o estado da consciência, quando Deus pergunta aonde tu estás. Quem te mostrou que tu estavas nu? E isso são perguntas interessantes. É a pergunta de Deus para que o homem possa se pronunciar. Eu estava aqui, enquanto você falava, Evandro, eu estava aqui imaginando que nós estamos aqui nessa tarde, bem descontraída, tratando desse assunto, pecado e as suas consequências para a humanidade. E a gente não deve esquecer que nós temos diversas linhas teológicas que abordam essa temática de uma forma, por que não dizermos, diferenciada daqueles que estamos abordando esta tarde. Então, sempre deixando bem claro para os nossos ouvintes, nossos amigos, a quem que nos acompanha, nós estamos aqui abordando essa forma dentro de uma visão pentecostal e dentro de uma visão assembleana. Quando nós entrarmos no campo da teologia, de uma maneira geral, nós vamos chegar no mesmo assunto que nós estamos aqui abordando, com outras ênfases, com outros ponto de vista, outro campo visionário dentro do assunto que nós estamos. Outras linhas de pensamento. Com outras linhas de pensamento, com outros raciocínios. Hoje, por exemplo, a tecnologia nos dá isso. Nós sempre, eu digo nós, estou me incluindo, porque sei que acontece muito conosco, nós que gostamos de estar um pouquinho em pesquisa, buscando alguma coisa, a gente vai se deparar com esse campo minado de informações, que elas podem ser úteis e podem ser inúteis dentro da nossa forma interpretativa daquilo que estamos ouvindo e ouvindo. Então, dentro dessa forma interpretativa que nós estamos aqui abordando, nós estamos nesse período que você chama da dispensação da inocência, chegamos agora, mas agora que queremos que não queiramos, vamos adentrar na consciência, queda, né? Na queda, literalmente na queda. A partir daí, o homem em si, ele percebe que algo de anormal aconteceu. E aí ele vai tentar se justificar. Isso é uma coisa que deve nos remeter, deve nos chamar a atenção, essa justificativa de erros. Porque isso é passivo de nós, seres humanos, nas nossas falhas, sempre procurarmos alguém que nos induziu ao erro. E veja que aqui nós temos isso. Seja uma consequência, né, pastor? É que nem no tema, né? O tema, a queda do homem e sua consequência. Já tem uma consequência. A gente sempre quer se justificar, igual Adão. Olha uma consequência, olha a consequência central que eu citei aqui no verso 3. Olha a consequência. Por causa do teu ato, por causa da tua desobediência, a sentença está dada. A terra será maldita. Agora tu não... Veja o estado da inocência. Tu comia, e isso é profundo, tu comias do que eu te dava. Não chovia mais, saía um vapor. Os rios regavam a terra. A terra agora não precisava ser regada. Deus dava tudo a Adão. Adão tinha, vamos aqui no linguajar bem, do bom e do melhor. Adão era provido por Deus. Adão era provido por Deus. A providência divina em Deus dava a sua criação, a sua melhor criação, tudo aquilo que era de Deus para Adão, para o homem. E ainda nos dias de hoje ainda é isso. Aqui já quero até adiantar um pouquinho, Deus ele dá de tudo que ele tem de melhor para o homem. E a melhor coisa que Deus dá para o homem após o episódio que estamos relatando é a salvação que lá na frente a gente tocará nela. Isso, nós vamos abordar isso. Vamos abordar. Na frente nós tocaremos nela, mas vamos ficar aqui para a gente já passar. Então, a partir do momento da conscientização que eu estou nu, algo eu fiz, o Senhor olha para Adão, e por que isso aconteceu? Nós vamos ver aqui justificativas
A gente não vai se ater muito. Foi a mulher que tu... A gente precisa... Foi um colocando a culpa no outro, né, pastor? Aproveitar que os nossos ouvintes estão aí, né? A gente já deixa, né? Cuidado. Para que não venha acontecer algo e você venha culpar alguém por algo que aconteceu. E é uma fraqueza do ser humano isso. Entenda que nós somos seres humanos, que agora temos consciência do certo e do... Se errarmos, é uma consequência da nossa natureza pecaminosa. Fica aí a dica, né? Pastor, eu queria também falar, né, que esse podcast ele é organizado, né, pela Assembleia de Deus, né, Cristo Redentor, que faz parte da Assembleia de Deus Tempo Central aqui em Fortaleza. Né, nosso presidente Antônio José, Pastor Antônio José, certo? E o nosso supervisor aqui, pastor, né, Cláudio Peixoto, né? Só para vocês ficarem sabendo que às vezes a gente compartilha e entra dentro do podcast, e aí o nome do podcast é Redenção em Foco, e a gente não sabe qual é a igreja e tudo, mas esse podcast aqui está sendo organizado pelo Tempo Central, né? Pela igreja aqui do Cristo Redentor, e eu quero que você compartilhe aí, dá um like aí no YouTube, né? Compartilha, e vamos continuar aqui, né? Já falamos sobre a inocência, já falamos sobre a consciência, né? E agora nós entramos na queda, né? Foi tudo fazendo igual ao outro, foi tudo por água abaixo, né? E aí o homem agora caiu, né? Perdeu a dádiva de estar no jardim. E aí eu queria que o pastor adentrasse nesse assunto, pastor, né? Sobre uma coisa que é interessante a gente observar, sobre a questão do trabalho. Antes da queda, né? O Adão, ele trabalhava do suor do rosto, né? Será que o trabalho realmente, que nem a Bíblia fala, ele é uma maldição ou não é? Eu queria que a gente colocasse aqui na mesa, né? Porque muitas das vezes a gente diz assim, o trabalho dignifica o homem, né? Claro que isso aí também pode dar uma deixa para os preguiçosos que não gostam de trabalhar, né? Mas vamos adentrar um pouco sobre a queda, né? Sobre o trabalho, sobre a doença, né? Sobre os anos de vida também do ser humano, sobre todas essas consequências, né? Vamos falar um pouco sobre isso, queria que o pastor falasse um pouco sobre o trabalho, sobre os anos de vida, né? Sobre toda essa corrupção, né? Que foi feita na humanidade. Rômulo, Evandro, irmãos, amigos que nos acompanham. Eu quero abrir aqui um parênteses, como você citou, e parabenizar ao nosso pastor Cláudio, os irmãos que talvez estejam nos acompanhando, não sabe. Eu congrego na DEI Cristo Redentor 1, com o pastor Cláudio. Sou um pastor auxilio aqui a obra, ao lado do pastor e os demais membros, os demais obreiros. E quero parabenizar a DEI Cristo Redentor 1 pela iniciativa. Esse é um trabalho dignificante, maravilhoso. Estarmos aqui abordando uma temática como essa, não resta dúvida que é algo maravilhoso, né? Parabenizar a direção, disponibiliza, que trabalha e dizer que é gratificante. Por isso que eu estou aqui. Com relação à maldição, o meu pastor, Fábio, ele sempre nós conversávamos, ele falava sobre a maldição dentro de uma interpretação, somente teológica. Se nós olharmos para a palavra maldição, nós vamos cair em alguns erros quando a utilizar. A palavra maldição, segundo meu pastor, ele falava muito que a palavra maldição é um mal em ação. Então, a palavra maldição vem em consequência de uma má atitude de Adão. Vem até consequência de uma má atitude de Adão. Então, para quem nos ouve e para que nós aqui, então vamos deixar dentro dessa conotação. Maldição, um mal em ação. A partir do momento que nós praticamos o mal, a maldição, pelo ato em que nós praticamos, vai nos trazer consequência. Veja que Paulo escreve a carta aos Gálatas, no capítulo 6, ele diz, tudo que o homem plantar na carne... Veja, tudo que o homem plantar na carne, a ti... Estou entendendo, pastor. Mas a ti... Como se o senhor estivesse falando que Deus ele não amaldiçoou o homem, né?
o homem que teve a consequência daquilo que ele fez. A atitude dele Tô entendendo. leva com que Deus agora limite, dê limite. Mas se nós olharmos para a palavra maldição e adentrarmos nela como algo maléfico, nós não estaríamos aqui. Nós estamos aqui porque algo aconteceu e nós estamos dentro do algo que aconteceu. Nós estamos dentro do algo que aconteceu, Né? que nos remete a estar aqui tratando do assunto, porque estamos dentro do contexto do acontecido. Então, nós estamos tratando do assunto porque estamos dentro do contexto. Como igreja, nós somos, porque não dizemos, a continuidade desse segmento. A queda, a inocência, a consciência, o pecado, agora com as suas consequências, mas Deus está sempre olhando para o homem porque não dizemos, com a melhor, se eu puder colocar essa palavra, a melhor da intenção. É o Deus Pai, olhando para o homem Filho, dele tendo para esse homem na eternidade um escape. Eu vejo justamente isso a respeito do trabalho, eu vejo uma misericórdia do Senhor para com a sua criação. Embora que o homem ele tenha feito uma má ação, mas mesmo assim, Deus, eu vejo a misericórdia do Senhor em relação à sua criação. Deus poderia ter dito para o homem, ter dito assim, não, agora você tomou essa escolha, até porque lá o texto vai dizer que a partir do momento que eu desobedecesse, comesse do fruto, eu morreria. Isso me chama a atenção, por quê? Porque a gente percebe-se que, mesmo Deus vendo que o homem errou, Deus ele não pesou sobre o homem consequências assim que viesse maltratar o homem, até porque Deus ele não fez a sua criação para maltratá-lo. Pelo contrário, Deus ele fez a sua criação, mas após essa criação ser feita, nós é que tomamos essa escolha. E as más consequências ela vêm pelas nossas más escolhas. Inocência e consciência. Olha, Deus, ele vai agora mostrar para o homem que a sua atitude vai ter o quê? Consequência. E o homem vai captar essas consequências. O homem vai captar essa consequência na consciência. Vamos aqui, vamos raciocinar. Até então o homem não lavrava. Vamos aqui simplificar para que os nossos ouvintes entendam. Vamos linguajar bem, né? Bem, né? Ele vai lá no pé de árvore e tira o fruto e come. A qualquer hora, em qualquer momento. Mas a partir da sua atitude de desobediência, que nós chamamos de queda, a partir daí, Deus agora vai trabalhar de uma maneira diferenciada. Qual é a diferenciada de Deus? Falamos dos atributos de Deus que o homem não tem. Onisciência, onipresença e onipó. Usando dos seus atributos divinos, Deus vai trabalhar este homem caído. E agora vai conscientizar ele que, a partir do momento em que ele usufruía de tudo, ele agora vai continuar usufruindo. Detalhe é que a sua transgressão, a sua desobediência, o seu ato levará ele agora a continuar a ter. Mas ele vai ter agora com seus próprios esforços. Ele vai agora trabalhar, ele vai cultivar a terra. A terra, então, que o vapor subia, que os rios regavam, em que ela cuidava de todo o jardim. A partir de agora, o homem vai ter tudo isso. Detalhe é que ele vai ter que agora, porque não dizemos assim, ralar. Ele vai ter, a sua consciência vai levar ele, eu vou querer, vamos usar aqui, eu vou querer um pêssego. Mas para me ter esse pêssego, agora eu vou cultivar a terra. Eu vou plantar, eu vou lá até chegar o tempo, como disse Paulo, o agricultor come do melhor do seu fruto depois que ele planta e espera. Então a gente já vê Paulo na frente falando. Então o Rômulo, o Evandro e os demais que nos acompanham, a gente não pode fugir desta realidade. Deus agora vai trabalhar o homem. Bem, você transgrediu, a sentença está dada, mas aqui o escape. No capítulo 3 do livro de Gênesis, olha, Deus, aqui, como você falou, misericórdia. Pronto, ó. Misericórdia. Tudo bem, tudo aconteceu, vocês erraram, transgrediram, quebraram a minha aliança. Nós chamamos isso de aliança adâmica. Essa aliança está quebrada, mas quem quebrou não foi eu. O homem. Quem quebrou não foi eu. Deus nunca quebrou suas alianças porque... Verdade. É tanto que Deus compara
a igreja como noiva, né, pastor? Né? E aí tem até aquela passagem de Oséias, né? Não sei se é Oséias, né, que se casa com uma prostituta, né, para representar o povo de Israel, né? Que Deus sempre quer um relacionamento e o homem sempre tenta fugir de uma certa forma por causa, né, da sua queda carnal, né, da sua vontade que tende para o mal, né? E aí a gente adentra, né, nessa segunda parte, né, desse debate, né, Evandro, sobre a questão dessas consequências, né? As consequências da violência, né? As consequências, né, de tanto divórcio, as consequências de uma consciência humana sempre tendendo ao errado, né? É interessante a gente observar, né, pastor, a questão da Bíblia, né? A gente consegue perceber que parece que cada dia e cada ano que se passa vai sempre piorando, né, as coisas. Sempre o humano vai ficando. É que nem Paulo fala, né? O pastor gosta muito de citar Paulo. Isso. Paulo fala que haverá tempos, né? Que o homem ele vai ser de uma consciência que sempre vai tender ao errado, né? Sempre ele não vai querer buscar Deus, né? No final dos tempos, como a gente está tendo uma pregação aqui nos cultos de quinta-feira, né? Queria até convidar você que está, né, nos assistindo a participar, né, do nosso culto de doutrina que acontece na quinta-feira às 19 horas. Nós estamos sobre o tema, né, sobre os finais dos tempos, né, escatologia. Escatologia. E é interessante, pastor, eu queria que o pastor falasse um pouco sobre os dias atuais, né? Essa questão de que Paulo fala, né? Os últimos tempos vão ser tempos trabalhosos. Realmente, pastor, piorou lá de Adão, né? Abraão, Moisés, Jesus, Elias, para hoje. Hoje realmente está pior, pastor? A gente precisa ter uma sequência. Claro que nós estaríamos aqui dias dentro, né? Mas como a gente tem tempo, a gente vai ensinando a sequência. Continuando no livro do Gênesis, a gente precisa pontuar esse detalhe. A partir da filiação de Adão, e a Bíblia vai dizer no capítulo 4 que Adão teve relações e agora tem filho. A partir do nascimento dos seus filhos, Adão, ele já nasce agora. Veja bem, isso é importante nós pontuarmos. Quando Adão tem filhos e seus filhos nascem, não nasce mais inocente. Ele já nasce com a natureza caída. A natureza caída. Ele já olha, por um homem entrou o pecado no mundo. Veja que quando Caim e Abel nasce, ele já nasce com a natureza caída. Essa natureza caída, dando seguimento à sua pergunta, Romulo. Essa natureza caída automaticamente gera já o que você pontuou. Começa gerando a violência. Nós temos aqui já na narrativa. Adão não tem violência, mas aí Caim já. Aí, a partir daqui, a consequência da queda, ela já começa aqui, humanamente falando, ela começa aqui. A partir dos seus filhos, que já traz para si essa natureza caída. Justamente. Ele já vem a consequência. E nós vamos ver Deus aqui entrando mais uma vez numa conversa com Abel. Justamente, isso mesmo. Olha aí, Deus já falando para ele aqui, olha, se você fizer o bem, não será aceito. Deus aqui já tem uma olha aqui. Caim, né? Desculpa, um Caim. Deus faz, que tal teu irmão? Por acaso, eu sou provedor, guardador dele. Veja aqui que você perguntou. Nós chegarmos, como falo sempre, né? Nos nossos dias odiernos, nos nossos dias contemporâneos. Isso, até porque a gente pontuou o princípio de onde aconteceu. Da onde aconteceu. Agora estamos aqui na consequência. Já a consequência, 2 irmãos. Primeiro, assassinado. Deus, nós vemos a sequência. Deus agora olha. Adão, nós vemos agora aqui a descendência, aí nós chegamos onde você falou. E se nós não pontuarmos o Rômulo e Evandro e irmãos que não ouvem, a gente não vai conseguir entender. Peraí, nós fomos lá por dias atuais, nós vamos achar que só os dias ruins são hoje. Não, isso é uma sequência em virtude de uma transgressão. E isso está sendo bem pontuado em relação a isso que nós estamos abordando. Porque de muitas das vezes pode surgir aquela dúvida, mas por que eu herdei o pecado?
E nós estamos trabalhando desde o princípio, de onde aconteceu, e nós estamos trazendo a trajetória. Só lembrando aos nossos irmãos que nos assistem, é que nós temos essa temática, ou seja, a queda do homem e as consequências nas atualidades, ou seja, na atualidade. E nós estamos agora trabalhando, você que nos assiste, nos ouve, a consequência. Nós trazemos aqui o princípio e agora a consequência dessa queda que está afetando até hoje a humanidade. E o senhor agora está citando o primeiro homicídio que aconteceu no princípio. Poderíamos dizer a primeira consequência? Poderíamos usar? Isso foi a primeira consequência, foi. Tivemos uma consequência lá, estou falando de natureza humana, literalmente, literalizando natureza humana. Lá atrás nós tivemos uma consequência, o homem tu é pó, o pó voltará. Mas da semente da mulher, eu ressuscitarei um que pisará a cabeça da serpente. Então, a partir dessa sentença, que o homem entre aqui, na história literal, tem uma promessa. Veja aí, que da semente da mulher nasceria um. Então, nós vamos seguir. Então, vamos lá, para aquilo que você falou sobre a violência. Se nós olharmos para os dias atuais, vamos falar que hoje violência é só nos dias de hoje, mas nós temos que dar um seguimento. Afinal, o nosso assunto é bíblico. É bíblico. Verdade. Ele é bíblico. Então, vamos ver aqui. A partir daqui, o homem, a Caim e Abel. Nós vamos agora, vamos viajando no Geninho, vai adentrar nisso. Nós vamos chegar no capítulo 6. Com o que é que nós vamos nos deparar? A corrupção da humanidade. Da humanidade. A consequência. Olha a consequência. A corrupção da humanidade. Mais uma vez, Deus vai fazer uma aliança. Nós chamamos essa de aliança noética. Olha Deus olhando a consequência da humanidade. Deus olha para a humanidade e ele vê a sua criação, um declínio espiritual. Lembra da morte? Essa morte é espiritual. Isso. Um declínio espiritual. E buscar o bem, né? Um declínio. Só busca o mal. O homem está impulsionado por si. Que os estudiosos chamam de antropocentrismo. Deus sai do centro e o homem agora assume. O pecado faz isso. Isso. Ele corrompe. E eu já posso deixar uma deixa. Nos dias de hoje vivenciamos isso. Mas isso vivenciamos porque lá atrás já vivenciaram os nossos antepassados. E esse legado ele vem se estendendo. Porque terá que ser assim. Tem que ser assim. Para chegarmos aonde iremos chegar, o reino de Deus como promessa, a eternidade, nós temos que passar por todo esse segmento, por todo esse projeto. Digamos, é o projeto de Deus. O pastor Kenneth Hagin, ele tem um livro, inclusive eu tenho esse livro, ele ali algumas vezes, plano, propósitos e prática. Estou citando aqui o autor, porque a gente sempre, quando fala de uma obra, tem que citar o autor. Planos, propósitos e práticas. Você, ao ler o livro, o Kenneth Hagin vai te dar norte sobre esse plano, esse propósito e a prática de Deus dentro desse parâmetro. Aqui nós poderíamos colocar o plano, o propósito e a prática do homem dentro desta jornada. E aqui a corrupção do gênero humano. Isso está, se é que eu posso usar a palavra, estarrece Deus. Lembra que Deus disse? E Deus se arrependeu, para os nossos ouvintes deixar essa palavra, Deus se arrependeu, Deus não se arrepende. Digamos aqui que aqui é uma fórmula literária de mostrar o desapontamento de Deus com a atitude da humanidade, homem. Né? Isso, porque Deus não se arrepende. Deus não é homem para que se arrependa, nem filho do homem. Mas aqui é uma forma de mostrar o desapontamento de Deus para com o homem. E Deus, na sua promessa divina, olha, a onisciência, a onipresença, a onipotência está lá na promessa 3:15. Deus, para a sua promessa, que é divina, antes da eternidade, Paulo deixa isso, antes da eternidade, ó, indescansável das tuas grandezas, quem vai compreender? Né? Deuteronômio diz que o que Deus revelou está aqui, o que não revelou está oculto, então nós vamos no que está aqui. Isso, né? Onde a Bíblia tem. Aqui nós temos base para falar. A nossa linha teológica nos dá base para dizermos aqui o homem transgride, o gênero humano está corrompido. E Deus faz uma aliança. E a aliança diz o texto que Deus acha graça em um homem. Olha a graça aqui, olha a graça. Deus acha graça em um homem. Não, aí faz com ele um pacto.
e Deus dá agora o escape novamente à humanidade. Lembra que do princípio não chovia, porque Deus regava a terra. Diz o texto que subia vapor e os rios, mas agora não. Agora Deus vai mostrar para a humanidade que a consequência da sua transgressão vai trazer, está trazendo essa humanidade perdas. E a gente vai ver isso. A gente vai ver isso aonde? Dando continuidade bem no dilúvio. Rapidamente a gente pode falar, né? Pedro vai falar desse dilúvio. Pedro vai dizer, viu, o diácono Evandro e irmão Rômulo, que no dilúvio Deus usou de um atributo chamado longanimidade. Isso. Na longanimidade de Deus, Pedro vai dizer isso, Deus, segundo aí a história, 100, 120 anos, como falam de data, aproximadamente entre 100 e 120 anos. Deus está trabalhando. Eu sempre já preguei isso em culto de família. É melhor construir uma arca do que uma família, porque imaginemos aqui como Noé vai construir esta arca, mas Deus está no controle. Aqui é Deus. E Noé constrói uma arca. A gente pode dar sequência, e a gente sabe da história. E Pedro diz que 8 almas só se salvaram. E aí, a partir dessas 8 almas, nós vamos caminhar bem rápido. A partir dessas 8 almas, a gente continuando a ler o texto, vamos ver o passo dilúvio, um ano e tanto dentro da arca, viu? Você lembra? Espaço de tempo? Espaço de tempo, né? Para a gente entender, né? Um ano. Porque um novo convertido, né, pastor? Quando ele vai ler a Bíblia, né? Aí ele vai lá para Gênesis, aí ele pensa que aconteceu num só dia, né? O homem deu nome aos animais e foi a criação dos vegetal, e aí de repente nasce a mulher, né? E aí de repente ele cai. E a gente tem que entender que é uma história cronológica, né? Que nem o pastor está falando. Agora, fazendo uma ressalva aqui ao nosso irmão Marcelo, gosta muito de cronologia. O Marcelo cronologia, né? Ele gosta mesmo. Veja aqui, nós temos mais de 100 anos, a longanimidade de Deus. Nós vamos aí, que a gente vai, nós vamos dar sequência para a gente adentrar aqui, bem rapidinho aqui, nos dias atuais. E aí, essa humanidade corrompida, ela é dissipada. E Deus mantém 8 vidas. Dessas 8 vidas, agora frutificar, multiplicar e encher a terra. O que é que nós vemos aqui? Nós vamos ver aqui já, logo, vamos ver o homem, o antropocentrismo, o Nimrod entrando na cena. Isso. Construir Não, nós vamos agora... Tudo que aconteceu, o homem esquece. Era para ser esquecido. De jeito nenhum, era para ser guardado. Mas louvemos a Deus que estamos aqui porque alguém se esqueceu do dilúvio. A misericórdia de Deus, a promessa de Deus. E agora então, vamos chegar ao céu pelas nossas forças. Vamos chegar ao céu pela nossa força. E isso nós sabemos a consequência. A Torre de Babel. Isso. Até então, uma só língua, fácil de nos comunicarmos. Olha as consequências do pecado. Isso que o Olha pecado as consequências do pecado. A partir de agora línguas repartidas. Nós temos, estamos traçando consequências? Isso. Estamos, e aí nós vamos ver. Essa consequência, ela dá continuidade. E Deus vai sempre trabalhando. Deus agora, no meio de tudo isso, vai chamar quem? Abraão. Isso. Abraão, outra aliança. Aliança, Abraão. Abraão errou, quebrou a aliança, quebrou. Deus vai trabalhando. A história, ela é o quê? Ela é progressiva. Deus vai trabalhando. A gente falou no começo, né, pastor, sobre o casamento, né? É como se Deus faz a aliança, o homem vai e quebra. O homem se prostitui, né? Se prostitui. Aí, Deus, que o pastor falou, né? Deus faz aliança com Abraão, aí quebra. Aí o próximo, pastor. Aliança, por isso que nós usamos a aliança como símbolo. E quando celebramos casamentos, mostramos que a aliança não tem emenda, né? Então não tem emenda. Deus vai usar alguma coisa, não como emenda, mas para trazer de volta esse homem, essa Justamente. E o interessante, pastor... Inocência. E o interessante a gente está tratando a respeito desse assunto da queda. Mas o interessante é que lá, há poucos minutos atrás, a gente falou de misericórdia e agora o Senhor falou de graça, que o Senhor achou graça em Noé. Deus fazendo aliança, Deus sempre fazendo aliança com o homem, mesmo o homem não querendo nada com Deus, mas Deus continua com a sua misericórdia, com a sua graça, para quê? Para trazer o homem
para perto de Deus. Mas isso me chama a atenção, pastor, é que nós tratando desse assunto, possa ser que os nossos ouvintes estejam nos ouvindo, que eu sei que está, e pode dizer assim, e agora? Consequências veio, e agora? Como é que eu estou agora? Diante de Deus? Não tem mais jeito, não tem mais reconciliação, e o Senhor citou o texto de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que mesmo sabendo que o homem, com a sua desobediência, não querendo ouvir Deus, a gente estamos vendo Deus, ele sempre trabalhando na história da humanidade. E isso me chama a atenção, porque é que eu citei um texto, e vou citar ele de novo, é um texto bastante citado no nosso meio, que vai falar a respeito de que todos se extraviaram e distantes estão da glória de Deus. Mas o interessante é que Deus ele sempre faz a aliança com o homem para tentar trazer o homem para perto de Deus. Diácono Evandro, deixar para os nossos irmãos que nos acompanham nesse podcast de que nós estamos tratando aqui do Criador, Deus. Então, na mente humana, os porquês, eles irão acontecer. Mas nós estamos falando de Deus. E no princípio, no início da nossa fala, eu falei que é um Deus onisciente, onipresente, onipotente. Deus é um Deus antemporal. Deus não trabalha, não tem tempo. Então, nós, seres humanos, a Bíblia vai dizer, através de Salomão, escrevendo um livro eclesiástico, que há tempo para tudo. Mas Deus ele é atemporal. Antes que existisse, ele já existia. Já era. Então, Deus, antes de todas as coisas, ele já era. Então, o que nós estamos aqui tentando transmitir, e como bem disse o nosso diácono, irmão Evandro, para os nossos ouvintes, você citou várias vezes novos convertidos, nossa igreja hoje, temos uma gama de pessoas novas convertidas, que com certeza está aqui nos assistindo, e nós temos uma responsabilidade aqui de transmitir verdades cristocêntricas, verdades bíblicas. Nós não podemos, de maneira nenhuma, tirarmos, porque a palavra de Deus diz que ai de quem tirar. Então, nós estamos dentro de uma sequência, estamos mostrando a consequência. E aí, em cima daquilo que você falou, e você que nos ouve, nós temos uma promessa, Gênesis 3:15, diante de tudo. Essa promessa, ela está em curso. E ela está em curso nas alianças que Deus fará a partir de Adão, as alianças que Deus fará, a aliança adâmica, aliança noética, aliança abraâmica, aliança davídica. Pastor, o que é uma aliança davídica? Deus vai fazer uma aliança com Davi. Então, nós podemos dizer teologicamente que Deus está trabalhando na história da humanidade, do ser criado e caído. Isso. Do ser criado e caído, Deus está trabalhando o escape para este ser caído. Então, se porventura tem alguém aqui nos ouvindo, e por quê? O que está acontecendo? Como vai ser? Como vai ser? Simples, entre aspas. Simples, entre aspas. Como diz um certo escritor, o evangelho puro e simples. O McCarthy escreve um livro, e eu tenho esse livro, estou sempre lendo nas páginas, crer é difícil. E como todos sabem, eu sou fã, força de expressão, do pastor e doutor John Stott. E eu gosto muito de um livro em que ele lançou, através de uma mensagem, chamado Crer é também pensar. Então, nós queremos que você pense no que nós estamos falando. Nós estamos falando no pecado e as consequências desta queda, desse pecado. As consequências, ela é uma morte espiritual do homem. Até então, com a imagem e a semelhança de Deus dentro do quesito espiritual. O pecado tira do homem esta performance de imagem e semelhança de Deus no quesito espiritual. O homem morre espiritualmente. Por quê? Porque o pecado tira do homem essa intimidade com Deus. Mas Deus deixa uma promessa. Tudo bem, tudo aconteceu, aconteceu. Mas eu não desampararei a melhor... Está escrito. A melhor coisa que eu criei. E a melhor coisa que Deus criou foi o homem. Não é glória a Deus. Esteja só Deus. Então Deus não poderia, de jeito nenhum. Ele não seria Deus, diácono Evandro, o irmão Rômulo, e você que nos acompanha. Nós estamos falando de Deus. Se Deus olha para o homem e diz, como muitas vezes nós dizemos, não tem jeito. Como ser humano, há dias atrás eu falava para alguém que eu conheci
como diz o salmista, no lamaçal, no lodo, e agora deu um abraço nele aqui dias atrás, adentrando aqui na congregação, eu o abracei. Acho que posso citar o nome dele? Algum problema? Não, vamos, né? Eu a abracei e eu disse: quantas vezes me encontrei com você no estado deplorável? Uma certa feita, ele veio à minha direção, eu o abracei, um horror horrível. Mas aquele dia nós conversávamos. Eu disse: ainda há esperança para o carvalho que está cortado. Suas raízes estão ressequidas, mas no toque, no cheiro das águas, ela brotará. E aqui, dias atrás, aqui na nossa congregação, eu abracei essa pessoa. Então, em cima da sua pergunta e para os nossos telespectadores, amigos, irmãos que nos ouvem, a esperança está em Gênesis 3:15. Deus está trabalhando e continua trabalhando. E estamos aqui nesta tarde porque o trabalhar de Deus não cessou. Ele continua. A igreja, o livro de Atos, nos deixa isso claro. O livro de Atos ainda não cessou, porque ainda tem a igreja na terra, trabalhando, combatendo contra o quê? Contra o pecado. Tudo aquilo que tirou o homem, a sua imagem de Deus, a semelhança, esse requisito espiritual, nós que fomos alcançados por esta promessa, Gênesis 3:15, fomos alcançados, e Jesus disse isso, já estou adentrando já, né? Jesus disse isso na sua oração sacerdotal, quando ele ora pelos apóstolos, ora por si, desculpem, ele ora por ele, são 3 parâmetros na oração sacerdotal, ele ora por ele ora pelos apóstolos e diz assim: e agora, ó Pai, eu oro por aqueles que tu has. Mesmo. Então, aqueles, literalizando, somos nós. A igreja. Aqueles é a igreja, aqueles somos nós. Então, não há desespero para quem está perdido, porque ainda há esperança. E Jesus falou isso muito claro. Então, a consequência do pecado, ela realmente é real. Mas o dom gratuito de Deus nesse pecado, nessa consequência, é a salvação em Cristo Jesus. Paulo diz em 2 Coríntios 5:17, 18 e 19, Deus em Cristo estava no mundo reconciliando o homem com ele. Então, para quem nos ouve, para você novo convertido, para você que talvez ainda não deu um passo para o evangelho é o poder de Deus para trabalhar esse pecado caído, essa consequência que nós estamos nos dias odiernos, nos dias atuais, esses dias que estamos vivendo, como o Rômulo bem disse, no princípio nós vimos uma degradação, nós adentrando nas páginas da Bíblia, Oséias 4, você lê no capítulo 4 de Oséias, você vai ver, o que é que diz o profeta Oséias, que só prevalece nos dias de Oséias, Rômulo, o matar, fornicar, o adulterar, o mentir, o roubar. Nos dias de Oséias, se nós voltarmos um pouquinho mais, nós vamos ver nas histórias patriarcais, nas histórias dos reis, nós vamos ver guerras, vamos ver coisas, sempre o homem, porque o homem, a partir do momento que o homem tira Deus do centro, o homem está no centro da história, mas Deus está ao redor. Deus não deixa o homem agir. Paulo disse isso. Deus entregou o homem às suas próprias concupiscência. Ei, isso é muito profundo. Estou lendo um comentário sobre a carta de Romanos do pastor reverendo Dias Lopes, aonde ele, olha, Deus entregou o homem à sua própria natureza caída. Esse homem, dentro da sua natureza caída, andando como ele quer, ele está condenado. Mas não podemos esquecer que para essa condenação tem um dom gratuito de Deus. Mais alguma coisa? Eu estou aqui. Eu acho que eu estou falando mais do que vocês. O interessante é que o assunto ele é bastante extenso. O assunto ele é muito bom também para ser abordado, como nós já estamos aqui abordando, mas nós temos aqui um parâmetro a seguir, né? E isso nos chama a atenção, pastor, que aquilo que nós estamos abordando desde o princípio, e nós estamos aqui agora trazendo essa decadência, essa queda do homem, as suas consequências, nós agora começamos a trazer à luz das Escrituras, a promessa que Deus tinha feito lá em Gênesis 3:15. E a promessa ela ainda continua de pé.
E isso me chama a atenção, e eu queria citar esse texto, porque nós já estamos correndo para o final, o assunto ele está bastante interessante, mas nós temos parâmetros a seguir, né? Nós estamos com um tempo cronometrado, e eu queria citar esse texto, ou seja, que vai falar, Paulo ele vai tratar na igreja de Roma, no capítulo de número 5, versículo de número 17, ele vai dizer, se a morte reinou pela ofensa de um, e por meio de um só, muito mais que recebem a abundância da graça, da justiça, reinarão em vida por de um só, a saber, Jesus Cristo. Muito bem. Quando eu falo, eu gosto muito de sequência, principalmente para que nós compreendamos melhor. Olha, o mundo se prepara para a salvação. De que forma, pastor? Me explique. Em 3 pontos. O mundo... Nós tivemos um período que todos nós sabemos, dos profetas, que nós poderemos, dando sequência em cima daquilo que você falou, nessa graça maravilhosa. Nós tivemos um período chamado um período interbíblico. Nós temos aí 400 anos em que Deus não fala mais com a humanidade. Pronto. Dá a impressão que Deus calou. Nesse período surge algumas literaturas, etc, etc. Mas Deus está no controle. Nesse período surge um homem. Esse homem surge, chamado João Batista. Ele é o precursor da graça revelada em Gênesis 3 e 15. Isso mesmo. Ele é o precursor da graça revelada em Gênesis 3 e 15. Esse homem surge, e ele surge anunciando, veja bem, o arrependimento de quê? Daquilo que nós iniciamos. Isso. O arrependimento da transgressão. A consequência está começando agora pegar forma e ter agora um antídoto. Nós vamos entrando agora no antídoto para a consequência. É aquilo, né, pastor? As boas novas, né? Que nem está aqui no nosso roteiro, né? Sobre as boas novas, porque nós já falamos sobre a inocência, já falamos sobre a consequência, a consciência, né? E a consequência do pecado, né? E aí já falamos sobre a aliança, né? E agora nós estamos adentrando na redenção, né? Isso. Porque a gente falamos sobre queda, e aí o ouvinte pode até pensar, rapaz, mas é só coisa ruim? É só coisa ruim que vai acontecer? Mas aí o pastor agora está entrando num assunto específico, né, que a gente queria encerrar esse podcast, que é as boas novas. Pode falar, pastor. E não esqueçamos que estamos falando da nova aliança. A nova aliança, olha. A nova aliança. As alianças lá atrás que o homem quebrou, Deus continua na sua fidelidade. E a partir de João Batista é anunciado as boas novas de salvar, novidades. Algo novo está acontecendo. O que é? É que o Império Romano de então prepara para essa novidade. O que é que ele prepara? Estradas, rodovias, interligando o mundo antigo. Olha a preparação para essas boas novas. As boas novas agora têm estradas, interligando todo o mundo antigo para anunciar essa novidade, essas boas novas. A gente pensa, né, pastor, que Deus não está no controle e ele está no controle. Nós temos agora o mundo helenista, o mundo grego. A partir de Alexandre, temos um mundo agora pensante, em que agora o homem mesmo, ainda ele está no centro, ele até aí, mas tem um mundo agora pensante, e que pensa, e que raciocina. É um mundo helenizado. Nós temos o grego, uma língua que vai agora disseminar essa boa nova, vai levar essa boa nova, ou com suas estradas. E isso o que Paulo utilizou. Agora nós temos o grego, a língua que vai agora todos falar. Lembra que a língua foi repartida lá atrás? Agora vem uma língua que dá para... Lembra que ela foi lá? Agora vem o grego. E aí nós temos agora o judaísmo. Que Jesus, quando chega para anunciar as boas novas, começa onde? Dentro do judaísmo. Então, as boas novas têm 3 parâmetros e do mundo preparado para elas. E ela chega às boas novas, levando ao homem. E agora, Jesus, quando chega, por exemplo, no Evangelho de Mateus, falando do reino, Mateus, quando escreve o Evangelho é de Cristo. Mateus é o escritor, ele vai agora falar para os judeus sobre o reino de Deus. E ele vai dizer, o reino, as boas novas anunciadas lá pelos vossos antepassados, profetas, está entre vós. Eles ainda estão sem entender. A consequência desse pecado está chegando agora
por não dizer, a um denominador comum. Deus em Cristo, essas boas novas, está trazendo para esse homem a redenção. Está trazendo para esse homem agora uma nova forma de vida, um novo viver. Jesus, quando entra no cenário da história da humanidade para quebrar essa consequência ou esse pecado, ele adentra de forma diferenciada de tudo. O amor imensurável de Deus em Cristo Jesus, disse Paulo, nos constrange, que Jesus chega agora diferente de tudo que o mundo já tinha ouvido e visto. Vocês lembram? Me ajudem? Que quando os soldados vai lá prender Jesus, eles voltam boquiabertos, eles voltam pasmos, estupefatos diante do que eles viram, e quando perguntarem, cadê? Nós nunca vimos alguém pregar ou falar como ele fala. Então, Jesus, poderemos dizer, assim, já indo para o final, é isso? Dessa consequência do pecado nos dias atuais, em que o mundo herdou toda essa parafernália, nós estamos vivendo esses últimos dias, porque a partir do momento em que as boas novas, Jesus veio ao mundo, a partir daí veio já os últimos dias. Para os nossos irmãos que nos acompanham, não tem mais nada que venha ao mundo que possa quebrar ou que possa tirar do homem as suas transgressões. As consequências do pecado alastrando-se na humanidade, Jesus veio exatamente. Pastor, é interessante a gente observar, né? Uma pergunta para o pastor. É interessante a gente observar que nessa história toda que a gente adentrou aqui, né, nesse debate, que o homem não venceu o pecado, que, na verdade, quem venceu o pecado foi o próprio Deus, se encarnando em Jesus. É interessante a gente observar essa divindade de Jesus, né, que João fala e Paulo fala, né? Que, assim, para a gente adentrar nessa divindade de Jesus, né? É interessante a gente observar, pastor, que o homem ele não tem poder mesmo nem para se salvar, que quem salvou ele realmente foi Jesus, e Jesus realmente é o próprio Deus que se encarnou para tirar esse pecado do mundo. Nós estamos aqui dentro de uma trilha, né? E nós vimos em 3:15 que Deus deixa claro que o homem errou e ele não tem poder de mudar o que ele fez. Ou seja, se dependesse do homem, ele sempre ia quebrar. O homem, porque nós falamos que tudo que Deus fez com o homem de bom, o homem quê? Olha bem. Salomão escreve, Eclesiastes diz, tudo que Deus fez foi bem, mas o homem criou a invenção. Se nós pudéssemos aqui adentrar nas invenções humanas criadas pelo homem, nós íamos ver benéficas, não resta dúvida. Mas nós vamos voltar para onde nós estamos, para nós não fugir do foco. Nós estamos no pecado e as consequências. Nos dias de hoje. Quais são as consequências do pecado nos dias de hoje? Nos dias de hoje. É que nós herdamos os nossos... Quando Daniel faz uma oração, no capítulo 9, capítulo, se não me engano, o 10 ou 12 de Daniel, ele diz, eu e os nossos antepassados pecamos, erramos e transgredimos. A gente não pode fugir desse parâmetro. Todos pecaram. Veja que o homem, como você falou, o homem não tem o poder, porque todos pecaram. E até pensava que teria. O Paulo vai deixar isso bem claro em Romanos, capítulo 2. Ele começa no capítulo 1 falando dos gentios. Quando chega no capítulo 2, ele agora vai falar dos judeus. Ele diz, vocês pensam que vocês são inexcusáveis pelas vossas atitudes? Vocês fazem conceito com quem faz. Tanto o gentio como vocês, os judeus, todo capítulo 3, todos sem distinção, todos e porque todos pecaram sem distinção, todos estão destituídos da glória de Deus. Está quebrado. Mas Paulo vai dar o parâmetro dentro da carta aos Romanos. Isso. Quando nós vamos ler. E ele vai nos dar um norte. Então, o homem em si, Ezequiel, quando escreve o seu livro, lá no exílio, Ezequiel vai tratar da transgressão do povo dentro do exílio. É um profeta de exílio. Os outros profetas, todos profetizaram pós-exílio. Então, Ezequiel profetiza dentro do exílio. E olha, ele profetiza dentro do exílio, ele deixa claro.
E Deus procurou um homem, respondendo você, e Deus procurou um homem na brecha. E não teve um. E não teve um. Então, Interessante. então é muito profundo. Paulo diz que agora não há nenhum mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo. É como se Deus, né, pastor, Homem. só conseguisse se comunicar através do homem, através da graça, através da misericórdia, né? Na verdade, não tem um que busque. Na verdade, parece que quando o homem quer se voltar, aí vem a questão que Paulo fala, né? A carne, o pecado, e aí entra a redenção, né? O assunto é o homem, o Rômulo, Evandro. O homem é má. O homem é má dentro do seu nascedor. Jesus diz assim... Em sua natureza própria, ele é má. Em João 2:25 ou 27, me perdoe se eu tiver errado aqui a referência, 2:25, não precisa ninguém me falar do homem, porque o homem é má dentro do seu... Não precisa ninguém me falar do homem. Então, Deus trabalha dentro desse parâmetro. Então, as consequências do pecado, elas vão ser restituídas em Cristo. As boas novas, nós falávamos, as boas novas, o mundo, então, se prepara, recebe as boas novas vêm agora no meio da humanidade em Jesus, porque o homem, Jesus homem, o verbo encarnado, e Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz que ele era Deus, não supôs ser igual a Deus, né? Isso dentro do contexto teológico, ele perdeu a forma, isso é muito questionado, muito emblemático. A gente não vai adentrar nisso, mas a forma, ele anula a forma de Deus, e agora em homem, e como homem ele é fiel, e fiel até a morte de cruz, para reconciliar o homem caído, novamente, com Deus, quebrando os paradigmas e trazendo para o homem essa aliança que nós falávamos, essa nova aliança. O meu sangue é o sangue da nova aliança, que é derramado por todos. Porque ele amou o mundo. Então, o homem jamais, esclarecendo aqui para os nossos irmãos, ouvintes, o homem por si só, deixar isso bem claro, o homem por si só, jamais, ele terá escape para as suas atitudes, as suas transgressões. Porque eu vou repetir só o texto, Evandro, me permita, por favor. O que o homem plantar na carne, ele vai colher na... Mas o que ele plantar no Espírito, ele colherá a vida eterna. Glória a Deus. Acho que eu respondi, não foi? Meus amados irmãos, nós queremos louvar a Deus por esse assunto tão maravilhoso a qual nós estamos abordando, mas nós já estamos chegando no fim desse assunto. Eu queria apenas citar 2 textos para nós fazer as nossas considerações finais. Nós queremos louvar a Deus por esse assunto tão maravilhoso. O primeiro texto é que foi traçado os patriarcas, os profetas, até chegar em Jesus. Eu me lembro do autor aos Hebreus, um autor desconhecido, que ele vai citar a respeito do capítulo 1, que ele vai dizer: e havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho Jesus Cristo. O segundo texto que eu vou citar para nós ir para as nossas considerações finais, está lá no capítulo 1 de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, que o pastor falou desse poder, ou seja, esse poder de Deus, que é o evangelho, as boas novas, as boas notícias, que tem nos alcançado, que alcançou milhares de pessoas, que hoje faz parte dessa comunidade cristã. Paulo, quando ele escreve a sua carta, no capítulo 1 de Roma, no versículo 16, ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Estamos aqui porque nós fomos alcançados por essa graça redentora que tem buscado as nossas vidas, a humanidade, e fazer reconhecer que nós somos carentes da presença e da graça de Deus. Mais uma vez dizendo, meus amados irmãos, foi com muita alegria nós estarmos aqui compartilhando esses assuntos a vocês. Nós queremos agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, que têm
tirado um tempinho para ter ouvido a respeito de falar das Escrituras Sagradas, da Palavra de Deus, mas eu quero aqui pedir ao nosso irmão Rômulo que faça suas considerações finais. Após o nosso irmão Rômulo, eu vou pedir ao pastor também que ele dê as suas considerações finais para nós irmos para o final do nosso podcast, segundo episódio, Redenção em Foco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria agradecer pela oportunidade, certo? Os irmãos aí da parte técnica, a organização, nosso irmão Jorge, irmão Gabriel, irmão Elton, irmão Paulo, né? Fazer essas considerações finais, né? Agradecer ao nosso pastor também, Cláudio, que abre esse espaço, né, para fazer esse podcast. Falar para você seguir, compartilhar, né? Para que possa alcançar vidas, né? A igreja também possa ajudar se inscrevendo, né, lá no canal. E agradecer, né? E passar para o pastor para passar as considerações finais, pastor. E o apelo, né, também, né? Se alguém quiser aceitar Jesus aí online, né? Depois quiser vir aqui na igreja, pastor. São Raimundo, né? Rua São Raimundo, 837, AD Cristo Redentor 1. Eu quero agradecer a vocês pela confiabilidade, né, de me convidar para estar aqui com vocês dentro desse bate-papo espiritual. Eu acredito que foi benéfico para as nossas vidas, para a vida dos nossos irmãos telespectadores que estão conosco nesta tarde a nos acompanhar e dizer que é um trabalho maravilhoso. Desejando e pedindo ao Senhor que os abençoe mais e mais, vocês, toda a equipe desse trabalho, e que Deus mais e mais vá trabalhando e venha sentar-se nessa cadeira que eu estou hoje, por graça, pessoas, homens, que venham mais ou menos abordar essa temática que é inesgotável. Nós aqui não é inesgotável, até Jesus vir nos buscar, é inesgotável essa temática. Então, muito obrigado pela confiança e deixar aqui para os nossos irmãos ouvintes, ou você que está aí a nos ouvir ainda não professou a fé em Cristo, né? E que você aproveite essa oportunidade de tudo aquilo que nós falamos nessa tarde e que guarde no seu coração que Deus estava em Cristo reconciliando o homem nesta terra com Deus e que a redenção em foco, a redenção é Cristo para toda a humanidade. Deus os abençoe. Muito obrigado mesmo de coração. Muito obrigado a todos. E logo em seguida nós estaremos lançando o podcast, a hashtag 3, tá certo? Nós estaremos divulgando. Segue a nossa página, divulgue para que pessoas sejam alcançadas por intermédio dessa plataforma tão especial que Deus tem nos concedido para com nossas vidas. Muito obrigado e que Deus em Cristo vos abençoe.